tentou chutar direto, bateu, golaço! Então isso aí, começa agora o nosso pós-jogo aqui do canal Meu Coritiba. Vamos falar aí dessa derrota do Coritiba, a primeira derrota nessa Série B. Jogou fora de casa contra o Remo, até que pressionou, fez um bom primeiro tempo, mas no final acabou tomando 1-0 e acabou saindo derrotado, não teve forças nesse segundo tempo para reverter a situação e agora se complicou, desceu bastante na tabela, vai ter que buscar o resultado agora contra o Operário para se recuperar nesse campeonato da Série B. Mas é isso aí, tava bom demais para ser verdade, o Coritiba tava lá na frente, agora tá fora do G4. Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, mas antes disso quero pedir para você já deixar o seu like aí, não é porque o Coxa perdeu que a gente não merece seu like, já estamos aí há quase 3 horas de transmissão falando de Coritiba, então deixe seu like por favor aí, também se inscreva no canal, confere aí se você ainda se você tá ou não inscrito, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente e bastante. Carnívoro e carnes assadas do estilo americano, sanduíches, hambúrgueres, Carnívoro fica no Souk, no Shopping Jockey Plaza e também no Boulevard Curitibano, além de você pedir por iFood, se estiver próximo dessas regiões, e quando você for até uma dessas unidades, fala lá nosso cupom de desconto Meu Coritiba e você ganha aí 10% de desconto na sua conta. Auticlean, segundo lar do autista, todo o tratamento especializado para os autistas e o acompanhamento familiar, você tem na Auticlean, mais informações auticlean.com.br. E Mangu Cozinha Internacional e Nacional, Mangu fica ali na rua Visconde do Rio Branco, na frente do Sesc da esquina, e quando você for até o Mangu, fizer a sua reserva, mostre que você segue tanto o meu Mangu quanto o Meu Coritiba, que você ganha uma sobremesa. Meus amigos, não deu. Vou ler alguns superchats aqui que ficaram no segundo tempo. O Neto Gaspar falando que já estava para acabar o jogo, o Remo ia armar retranca e a gente não ia fazer gol em time, não sabe fazer gol em time retrancado. Neto falou e é verdade, vamos discutir, porque já teve essa retranca no jogo do Novo Horizontino que a gente não conseguiu furar também. O Alex fala em displicência, imprevisibilidade, elenco e comissão fracos. Essa SAF é ridícula e vai deixar o Coritiba 5 anos na Série B. Fora Trigolpe, safados. Will, pedi para você fazer aquele nosso resumo do jogo. Um resumo ali que parecia que ia começar bem a situação. O Coritiba veio diferente, com o Alisson numa ponta que a gente não imaginava, né? Invertido ali com o Ronier, mas no final das contas o Coritiba acabou perdendo de 1-0. Isso mesmo, Thiagão. De certa forma, o Mozart inovou na escalação, né? Foi uma surpresa a entrada. A entrada do Alisson não acho nem tanto surpresa, mas... Vamos lá? Aí. Vamos lá. A entrada do Alisson até não acho que foi tanto surpresa, a gente até imaginava que isso poderia acontecer, mas ele surpreendeu colocando o Alisson para a direita e o Lucas Ronier pela esquerda, lugar que ele pouco atuou no Coritiba até então, né? Falando um pouquinho do jogo, uma análise fria, o Coritiba entrou muito bem no jogo, tá? O primeiro tempo não foi ruim, fazendo esse meia-culpa, mas o Coritiba não soube aproveitar as oportunidades. Muito refém dos principais jogadores, quando o Josué não consegue criar, quando o Ronier não vem bem, o Coritiba sofre muito, tem muitas dificuldades. Falando um pouquinho dos lances da partida, Thiagão, fazer esse panorama para daí a gente entrar no mérito Mozart, a gente falar um pouquinho da nossa cornetada, né? O Coritiba teve mais ou menos 7 a 8 chances de perigo no primeiro tempo, sendo 3 delas mais perigosas. Uma com o Ronier, que ele divide com o goleiro Marcelo Rangel, uma com o Coutinho, onde chuta a bola na trave, e outra bola com o Ronier, em que o Coritiba aperta a saída. O Coritiba levou muita vantagem no primeiro tempo, apertando a saída de bola, aperta a saída e o Ronier finaliza e o Marcelo Rangel defende. No final do primeiro tempo, o Coritiba, que estava com uma defesa sólida, até então não tinha sofrido perigo algum, não tinha dado espaço para o Remo. No final do primeiro tempo, uma desatenção pelo lado direito. A gente até alertava que os pontas e os laterais do Remo eram os jogos deles, eram as principais características, e o gol sai de ponta para ponta. Janderson, pela direita, cruza e Pedro Rocha faz o gol. Então é um detalhe que o Mozart com certeza já sabia e que uma desatenção causou o jogo, porque a partir do momento em que o Remo faz 1-0, a gente já sabia que o segundo tempo seria um Deus nos acuda e que não teria muito espaço e o Coritiba enfrentaria muitas dificuldades. Falando um pouquinho do segundo tempo, o Coritiba voltou mal,
A gente até esperava que poderia ou não ter mudanças, mas o Coritiba voltou mal, não conseguiu propor o jogo, muita dificuldade para propor o jogo, como sempre, né? Como nos últimos jogos, e fica muito refém do Josué. E segundo tempo o Josué cansa e não consegue criar tanto. As principais chances do segundo tempo foram do Remo, uma com o Janderson, em que ele dá uma chicotada dentro da área e não consegue completar. Teve uma em que o Viseu estava livre dentro da área, discussão se está impedido ou não, mas poderia ter saído o gol. E o Coritiba, naquele modo do abafa, depois da entrada do Vini Paulista, deu uma melhorada e teve duas chances. Uma que o Alex Silva falha bizonhamente na finalização e uma boa finalização do Vini Paulista de fora, que deu outra tônica a partir do momento que entrou. Mas o segundo tempo foi muito ruim comparado ao primeiro tempo, Thiagão. Boa, chamar você, Marcão. Curitiba até ensaiou alguma coisa nesse primeiro tempo, mas já comentava até mais ali pelos 35, 40 minutos que não adiantava nada pressionar se não transformasse isso em gols, né? E acho que estava faltando aquele último passe e a finalização e acabou sofrendo do restante da partida na mesma tônica ali. Qual que é a sua avaliação geral aí desse jogo do Coritiba? Eu imaginei que no segundo tempo o Coritiba pudesse vir melhor do que no primeiro. Eu imaginei que o Mozart pudesse mudar o time do Coritiba no intervalo. Mas eu acho que eu estava lembrando demais da época do Morínigo, que ele conseguia fazer essa mudança no intervalo, e acabei me enchendo de esperanças ali de algo que acabou não acontecendo. Porque o Coritiba realmente no começo, no primeiro tempo, com o Lucas Ronier do lado esquerdo, o Coritiba jogando muito pelo lado esquerdo do campo, muito pouco pelo lado direito, até porque daquele lado tinha o Alex Silva e também o Alisson, que não tinha o caguete de fazer linha de fundo, de fazer jogada a transição do Coritiba pelo lado direito não aconteceu nem no primeiro tempo e também nem no segundo tempo. As jogadas elas ficaram mais concentradas do lado esquerdo, até porque o Josué aproximava um pouco mais daquele lado com o Lucas Ronier, e eu imaginava que desse lado poderia sair alguma coisa, como de fato saiu. Coritiba acabou criando oportunidades por ali. E eu falei durante os 90 minutos, uma hora quase de jogo, eu falei que o Coritiba pecava demais no último passe, pecava demais na finalização, na hora de definir a jogada. E a verdade, cara, é que hoje tem um jogador que está fazendo falta para o Coritiba, que é o De La Torre. O De La Torre está fazendo falta para o Coritiba, porque além dele ser um bom definidor, ele ainda sai para buscar essa bola. Coisa que o Brumado e o Coutinho não tem como característica de fazer. O Coritiba ali no finalzinho, com a entrada do João Almeida, acabou tendo um pouquinho mais de qualidade daquele lado. O primeiro cruzamento que o Zeca fez durante a partida foi aos 47 minutos do segundo tempo, numa bola ali na lateral direita, quando ele pega a bola e cruza a bola para o meio da área. Poderia estar fazendo isso desde o começo do jogo. Aí quando você vai analisar os volantes do Coritiba, tanto o Machado quanto o Giovani entrou mal demais. O Giovani deu duas entregadas ali que o Coritiba podia ter tomado o segundo gol. Podia ter tomado o segundo gol naquela bola. Depena também não entrou bem? Depena não entrou bem, mas eu acho que o Depena tem que ser muito mais uma construção. O Depena, ele entrando no final, quando você imagina o Coritiba perdendo o jogo, precisando de um jogador para definição, e aí você coloca o Depena, que ele é um jogador de armação, ele é um armador, ele é um meio armador. Ele é um cara que pode jogar ali na meia esquerda, apesar de ser destro, mas joga também na meia direita, armando o time, e não aquele jogador de velocidade, o cara que vai para cima dos zagueiros, o cara que vai finalizar em gol, o cara que vai buscar uma bola, vai buscar uma definição ou gol. O Depena não é esse jogador. Não é esse jogador. A verdade é que nós tivemos uma janela aí de 30 dias e o Coritiba não trouxe um jogador de lado de campo. O Everaldo eu tô sentindo falta do Everaldo hoje. Eu tô sentindo falta do Everaldo. São esses jogos que escancaram a fragilidade do elenco. A fragilidade do elenco. O Everaldo, por mais que ele não seja aquele cara de muita qualidade, ele é o cara que faz a fumaça pelo lado do campo. E não tem esse jogador no elenco. Não tem, porque o Caio Mateus veio, não tem oportunidade, ou não rende nos treinamentos. O Everaldo machucado, que era outra opção, também machucado e não volta. E uma coisa que eu acho que vale aí até a gente fazer um levantamento, eu falei sobre isso numa live, a quantidade de jogadores machucados no Coritiba em apenas 90 dias.
Se é que fechou 90 dias já, desde o começo. Fechou, porque começou lá no meio de janeiro. Fechou 90 dias e a quantidade de atletas que o Curitiba já perdeu por contusão muscular nesse período. Né? Teve, com menos jogos, né, do que deveria. Menos jogos do que deveria, porque o campeonato estadual ele é um campeonato diminuto, ele é um campeonato curto. Aí depois disso foi um jogo na Copa do Brasil e agora 4 jogos no Brasileiro da Série B. Então são muitos jogadores machucados, acho que vale até um levantamento desse para trazer uma live para tentar... Até porque estava tendo menos contusões, né? A gente estava até elogiando o departamento médico, mas aí parece que do nada a coisa desandou ali. Talvez seja planejamento mesmo. O planejamento. O ano passado, nós tivemos até informações do péssimo estado do gramado do CT e muitos jogadores estavam se machucando lá no gramado, lá no CT. Tem que ver se de repente não é isso, tem que ver se de repente a preparação física agora não mudou e não acabou piorando e por isso vindo lesões musculares. Quando é trauma, teve uma lesão, eu não lembro se foi eu não lembro se é o caso do Everaldo, que teve uma fissura no osso do pé, aí tudo bem, aí é outra história. Mas lesão muscular num começo de temporada de um time que teve uma pré-temporada, aliás, teve 2 pré-temporadas, teve uma pré-temporada antes do Paranaense e mais uma intertemporada agora de quase 30 dias antes do Campeonato Brasileiro da Série B. E a quantidade de lesões não é normal. Não é normal. É óbvio que é um elenco um elenco muito mais velho do que era o elenco do ano passado, mas isso vem dificultando até para o Moser, acredito para montar esse time. Mais algumas coisas o Moser precisa rever. A teimosia do treinador faz com que eu falei aqui no final, tanto ele tentou, tanto ele buscou, que ele conseguiu a primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Porque no primeiro jogo foi aquele lance que eu falei, que graças a Deus a bola bateu na mão do zagueiro do Vila Nova e não da nossa, e por isso nós vencemos o jogo. No jogo contra a Chapecoense, se tivesse mais uns 10 minutos ali, poderia ter acontecido pior. Curitiba conseguiu ainda ter a vitória lá. Daí depois vem o jogo contra o Novo Horizontino, que ele também se esforçou para tentar conseguir uma derrota e não conseguiu, porque o Pedro Rangel pegou o pênalti do Robinho, senão teria perdido já ali, e hoje ele conquistou a derrota que ele tanto buscou, através da teimosia, através da insistência com o Machado, através da insistência com o Alex Silva do lado direito, com a não utilização do Vini Paulista, com a não utilização do João Almeida do lado esquerdo. Sequer leva o Giovanni Meurer nem para compor elenco, e aí nós temos que ver o Felipe Machado jogando o que jogou, e aí entra no lugar dele aquela substituição que na hora o Will falou, aí é a substituição que a gente vê em todos os jogos, que é o Giovanni no lugar do Machado. E aí o Giovanni em 2 bolas, dá 2 entregadas, que ali poderia ter saído o segundo gol do Remo, não saiu porque não aproveitaram o lance, mas foram 2 entregadas, e aí você vê ele não aproveitando um jogador. Marca, mas pô, você insiste tanto no Meurer, mas é só fazer um apanhado de todas as partidas que ele teve esse ano. Ele foi melhor em campo em pelo menos 2. Ele fez gol, ele é um jogador que dá uma dinâmica muito maior. E o Vini Paulista, ele entrou, o primeiro arremate a gol do segundo tempo, quem deu foi o Vini Paulista. O primeiro arremate foi um arremate de fora da área, que levou perigo sim, teve um rebote, mas ali o centroavante, o Brumado, não estava ali posicionado para pegar aquele rebote, mas o primeiro lance de perigo no segundo tempo é feito pelo Vini Paulista, que deu uma dinâmica diferente para o jogo. O Vini Paulista deu uma dinâmica diferente para o jogo. E aí eu não consigo entender. Quando ele dá a explicação no primeiro jogo, ele estava recuperando de lesão. O Vini Paulista foi um que ficou um bom tempo no Paranaense machucado. Ficou quase que a preparação inteira se recuperando de lesão. E é um jogador novo. É um jogador novo, que não é para estar machucando desse jeito. E aí, quando ele entra, dá uma dinâmica diferente pro time. Sabe o que é curioso do Vini Paulista? Daí a gente entra no mérito do departamento médico do Curitiba. Vini Paulista, no ano que ele subiu com o Juventude, em 2023, das 38 partidas, ele participou das 36. Desde que ele chegou no Curitiba, ele sofre constantemente e com lesões diferentes. Isso não dá para entender. E é isso que eu falo, porque em 2023, não foi nem ano passado, em 2023... teve a situação dos gramados lá do CT, 2023 e boa parte de 2024, que jogadores confessaram
que muitos estavam se machucando por causa do gramado do CT da Graciosa. Eu não sei qual é a situação do gramado hoje, eu não sei se tem alguma coisa diferente, se a preparação física que está sendo feita agora, que o preparador físico chegou junto com o Moser, não chegou, né? O preparador físico não é o da casa, né? Não é o da casa. E só lembrando, tirando acho que o Bruno Melo, que se machucou no jogo, né? Por exemplo, o De La Torre foi em treinamento, né? Careca foi no jogo também. E o Careca foi no jogo. Tirando os dois, é posterior da coxa. Mas muscular também, muscular. né? Muscular. Muscular. É começo de temporada. Eu digo que de pancada foi o Bruno Melo. O resto foi lesão muscular. Lá em setembro, outubro, você falar disso, ok. Mas nós estamos em abril, cara. E num período que o Coritiba ficou um mês sem jogos. Quarta rodada, Marcão. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E a quantidade de jogadores lesionados, alguma coisa tem. Tem que ter uma explicação para isso. Não é possível. É até um caso aí para algum repórter aí que possa fazer essa pergunta em entrevista coletiva, porque não é normal o que está acontecendo no Coritiba. Aí no decorrer do jogo, teve o lapso de melhora, foi com a entrada do Vini Paulista. O Coritiba tentou de várias formas, mas o erro de definição ou a escolha errada naquele último terço de campo fez com que o Coritiba não fizesse o gol. E aí na única jogada que o Remo teve, foi aquilo que eu venho falando sobre a posse de bola. A posse de bola ela é legal se você ganha o jogo. Se você consegue fazer com que ela se torne vertical. E a posse de bola do Coritiba é completamente horizontal. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre as estatísticas e posse de bola, que eu sei que você gosta bastante quando eu falo de posse de bola, que foi a tônica da Série B, né, Marcão? A tônica da Série B. Coritiba, tirando o jogo contra a Chapecoense, sobrou posse de bola em todos os jogos, e em todos os jogos que sobrou posse de bola, teve muita dificuldade. E qual foi o melhor jogo do Coritiba na Série B? Chapecoense. Eu até acho que o primeiro tempo contra o Remo foi bom, mas o segundo tempo foi muito ruim. O primeiro tempo ele foi bom, mas é o que eu falo, falta muito objetivo. Falta muita objetividade. O Coritiba precisa ser mais vertical. O Coritiba pode ter a posse de bola. O Coritiba criou. Não dá para falar que no primeiro tempo o Coritiba não criou. O Coritiba criou a situação de gol. Mas na hora de definir aquela história, na hora de levar um 10, já era. Não consegue definir. Aquela bola do Ronier, o Ronier poderia ter chego mais inteiro naquela bola. Poderia ter chego mais inteiro. Se é o ano passado, Ronier estava voando, ele teria chego inteiro naquela... E se ele chega inteiro, ali ele dribla o goleiro, ele dá uma cavadinha, ele teria feito aquele gol. O Ronier do ano passado teria feito aquele gol. O desse ano, ele correu para a bola, parecia que ele estava com um saco de areia nas costas. E isso que ele é um jogador leve. Ele é um jogador leve. E ele correu, a impressão que dá é que correu para não chegar e deu aquele biquinho em cima do goleiro. E Marcão, ele já começou mal, né? Não é de agora. Ele até melhora um pouquinho no segundo tempo. Mas, pô, perder 45 minutos um jogador tão importante que nem ele... E ele termina o jogo jogando como meia. Ele termina o jogo jogando como meia. Jogando centralizado no meia. Assim, organização nenhuma ali dos 30 minutos, desde a entrada era o momento para organizar o time, mesmo perdendo. Com 30 minutos ali entrou o Vini Paulista, entrou o Brumado. Não havia entrado ainda o João Almeida. Mas aquele momento era o momento de organizar. Mas dali para frente foi uma desorganização total. Curitiba começou o tal do chuveirinho, aquele Deus nos acuda. E com isso fez com que o Curitiba amargasse a primeira derrota do Campeonato Brasileiro da Série B. Difícil agora? Difícil. O César ele falou uma coisa com muita propriedade. O Operário não está bem, mas para quem não sabe, o apelido do Fantasma, o apelido do Operário de Fantasma, foi dado pela mídia. Pela mídia aqui de Curitiba, que diz que ele vinha aqui e assombrava os times da capital e tal. Então, o que eu estou falando? O Operário é chato, cara. O Operário é chato. E o Curitiba tem a obrigação de vencer e convencer no jogo contra o Operário. Não dá só para ganhar de qualquer jeito. E o Moser, ou ele começa a repensar e rever os conceitos dele, antes que a diretoria comece a repensar ele no comando do Curitiba. Ainda há tempo? Só que a teimosia, eu já vi a teimosia derrubar muito treinador. E eu já vi treinadores morrerem abraçados com jogadores. O Guto morreu abraçado com o Bianchi,
outros morreram abraçados com o Bianchi, e o Mozart tem agora a oportunidade de não morrer abraçado com o Machado, com o Giovani, com o Alex Silva. Ele precisa repensar isso, até porque o próximo jogo é dentro de casa, um domingo, um sábado, 4 horas da tarde, contra um time daqui, e ele precisa jogar, precisa ter uma postura diferente. Essa camisa é pesada e eles precisam entender o peso dessa camisa e não ficar mais montando o Curitiba baseado no que o adversário faz, como se o Curitiba fosse o pequeno para jogar, seja lá com quem for. Principalmente nessa Série B, o grande é o Curitiba, mas o Mozart e o seu elenco precisam entender isso. Will, você falou que tem as estatísticas do jogo, até para a gente tentar entender melhor, se é que dá para entender aí, o que você trouxe para a gente? Separei algumas estatísticas que eu achei mais importante, principalmente mostrando o quanto o Curitiba cerca, quanto o Curitiba tem a posse e não consegue surtir efeito na defesa adversária. Muita dificuldade no terço final, muita dificuldade para concluir as jogadas. Marcão, presta atenção. Posse de bola, Curitiba 64% contra 36% do Remo. Finalizações 19-6. Passes 484 do Curitiba, 277 do Remo. Mais de 200 passes a mais do que o Remo. Escanteios 13 para o Curitiba, 1 para o Remo. Então a gente percebe o quanto teve mais de volume. Além disso, cruzamentos 35-11. Então vamos lá, analisando friamente os números. Curitiba propôs muito mais jogo, Curitiba teve muito mais a posse de bola, mas novamente a mesma tônica, que fica até cansativo. A gente fica batendo nessa tecla sempre do cerca, mas não fura, não consegue. Fica muito refém da qualidade técnica de Josué e de Ronier. De um lapso. Isso, e Ronier, por exemplo, não estava bem hoje, então o Josué fica muito sobrecarregado, mostra no segundo tempo que ele cansou, inclusive, porque as jogadas saíram muito do pé dele. E o Curitiba fica refém de pouca coisa, fica refém de pouca qualidade. A informação que eu tenho agora, o Mozart acabou de falar na entrevista coletiva, que ele ficou chateado com a derrota, mas que o Curitiba fez a melhor partida do ano. Eu não sei que futebol que ele assiste, cara. Eu não sei qual é o futebol que o Mozart assiste. Tá pedindo voto de confiança? Mozart, você tá pedindo voto de confiança pro torcedor? O torcedor já tá de saco cheio, amigo. Já está de saco cheio com a sua teimosia. O torcedor está clamando para você deixar de ser teimoso. E aí, com todos esses números que o Will trouxe, todos os números, 64% de posse de bola. São quantos arremates agora? 19 finalizações. Lembrando que finalizações são totais, totais, né? Fora, travada. Tudo. O Curitiba mais uma vez foi para o baile e dançou com a irmã. Mais uma vez. Mais uma vez o Curitiba passou a noite inteira no baile dançando com a irmã. Mais uma vez o Curitiba foi lá, dolou, foi no banheiro, quando voltou tinha ido embora com outro. Então assim, é a tônica do Curitiba. É a tônica do Curitiba. Isso aconteceu contra o Vila Nova, isso aconteceu contra o Chapecoense, até quando o Curitiba jogou de maneira reativa. O Curitiba foi a melhor partida até agora. Aconteceu contra o Novo Horizontino. Tivemos sorte no primeiro jogo, da bola bater na mão do zagueiro e o Curitiba ganhar de 1-0. Fomos mais competentes que a Chapecoense e vamos combinar, jogou de maneira diferente do que vem jogando. Contra o Novo Horizontino tivemos muita sorte e competência do Pedro Rangel de pegar o pênalti e hoje não deu. E por isso que eu falei ainda durante a transmissão, de que o Mozart buscou e conquistou a derrota que ele tanto buscou, que ele tanto procurou. Porque quando você joga dessa forma e você vê que o time está mal, e você persiste, a impressão que dá é que você está buscando uma derrota. A impressão que dá é que você quer isso no teu currículo. O Curitiba tinha totais condições de vencer o Remo hoje. O Curitiba tinha totais condições de vencer o Novo Horizontino e não o fez pela teimosia de seu treinador. Teimosia com alguns atletas, teimosia com o sistema de jogo. Cara, ninguém consegue algo diferente fazendo a mesma coisa. Isso é algo, isso é inerente do futebol. Você não vai conseguir um resultado diferente produzindo e fazendo a mesma coisa que você sempre faz. E é isso que o Mozart vem fazendo. Sabe, a questão do 4-3-3. Esse elenco, Will,
possibilita você armar um 4-3-3? A questão é que ele sempre diz que ele joga no 4-3-3 e que o esquema dele é esse. Mas assim, um treinador tem que ter a variação, de acordo com o adversário, de acordo com as qualidades do seu time. Seu time. Além do que você falou, o elenco é muito limitado. Variação durante a partida também. Também Durante você a partida. pode ter soluções durante o mesmo jogo e o elenco é muito limitado. Tanto é que, por incrível que pareça, Nicolas Careca se machuca e é um jogador que faz falta. Por quê? Porque você não tem quem coloque. Porque Nicolas Careca é atacante pelo lado esquerdo. Aí você coloca um volante pelo lado. Então, até o Nicolas Careca, que é tão contestado, que a gente criticou bastante, ele faz falta, porque a montagem do elenco é ruim e a gente não tem nenhuma variação tática. Porque se você não tem alguém para repor a posição, ele coloca um jogador na mesma posição, só que com características totalmente diferentes. Quando é que funcionou o 4-3-3? Quando ele tinha o Everaldo. Porque dele tinha 2 atacantes de lado de campo e um centroavante. Aí você pode montar um 4-3-3. Mas hoje no elenco ele não tem jogadores para jogar dessa forma. Por isso que a gente fala tanto que um 4-4-2 poderia funcionar melhor. Com os 4 no meio de campo, com 2 volantes, com dois meias de armação, e aí você coloca o Ronier para circular, não coloca ele fixo de um lado, coloca ele para flutuar ali atrás dos zagueiros, jogando de um lado do outro, e daí você pode jogar com o centroavante mais enfiado. Se você tem o De La Torre, melhor ainda, porque daí você joga com 2 atacantes que podem se movimentar. Mas essa insistência dele é o que levou à derrota de hoje. E eu acho que principalmente a questão das laterais, para a gente atuar no 4-4-2 e ter essa variação tática, precisa ter um lateral igual o João Almeida. Não dá para contar com o Alex Silva, que é limitado. Eu até entendo que ele tem suas características ofensivas, ele avança bastante, mas ele é muito limitado. E o Zeca joga torto quando joga na esquerda. Então, se a gente armar um esquema com a volta agora do João Almeida, ele tendo mais minutagem, eu acho que uma variação de esquema pode fazer mais sentido, até porque o João Almeida tem qualidade no apoio. E me preocupa muito, Thiago, porque ainda na entrevista coletiva do Mozart agora, ele fala que o goleiro do Remo foi o melhor em campo. E que ele está muito orgulhoso do que o time fez. Não, até falar. O goleiro, quantas defesas o Marcelo Rangel fez? Não, defesas ele fez. Eu até estava vendo aqui, pelo SofaScore, até o melhor da partida foi ele. Teve 6 defesas. Mas agora a gente tem que questionar, é defesa difícil. São 2 defesas mais questionáveis. Na verdade, o Coritiba consagrou o goleiro. Teve uma que ele dividiu com o Ronier, que ele foi bem, ele foi bem. Sair, né? E teve uma outra bola que o Ronier bateu, mas bateu em cima dele. Tudo bem, estava próximo do gol, mas essas bolas foram as que ele mais chegou perto de defender. Teve uma bola do Coutinho que foi na trave, mas daí é outra situação, né? Que foi uma chance clara. Mas eu acho que o Coritiba consagrou até o goleiro e parece que não assistiram o DVD da partida contra o América. A gente falou desde sábado, né? Pô, aquela partida contra o América. Os caras pegaram o nosso pé, hein, Thiagão? Pegaram o nosso pé. Eu falei, cara, os caras jogam fechado, e é um contra-ataque que eles vão tentar espetar. Foi o que aconteceu ali. Parece que o Mozart... A gente fez nossa lição de casa. Parece que o Mozart acabou não fazendo. Não fez. Não, e a gente comentou que eles jogam com os pontos e com os laterais, né, Thiagão? Também, isso daí foi uma que você trouxe aí. Pessoal, eu coloquei na enquete ali quem foi o menos pior, né? Só pra gente não deixar passar em branco aí pra fazer no final do ano aí quem foi o melhor do ano. Tá ganhando o Josué, mas é só pra gente continuar fazendo esse melhor do jogo aí até o final do ano. Falar alguns superchats aqui que acabou chegando. O Vitor Aguer mandou aqui, ó, Mozart fraco, se ele não acerta na escalação no início, esqueça, claramente, sem criar no segundo. Dá pena no banco e sempre Giovani entrando. Acho que eu dei pena no banco e sempre o Giovani entrando. Até eu comentei com você, né, Will? O primeiro passe no segundo tempo que o Felipe Machado errou, eu falei, ó, vai entrar o Giovani. Você falou, já entrou? Você viu aí? Eu falei, não, vai entrar o Giovani, porque é essa substituição que o Mozart sempre acaba fazendo. Eu me assustei na hora quando você falou, mas daí passou uns 10, 15 minutos, aconteceu de verdade. Aconteceu, eu falei, cara, é sempre assim, o Felipe Machado cai um pouquinho no segundo tempo, ele já coloca o Giovani, mesmo a gente precisando ir pra cima e virar o jogo. O Alex mandou outro superchat aqui, muito obrigado. Com o seu gol diante do Amazonas, Aleph Manga se isolou como artilheiro do Avaí no Brasileirão da Série B com 2 gols. Faz falta nesse ataque, Marcão? Faz, né? Faz. Nesse ataque, qualquer um faz falta. Mais pelo que o Coritiba tá precisando do que o próprio. E assim, eu não tinha dúvida nenhuma que ele recuperando a forma física dele na Série B, ele ia acabar deitando ainda. Ele vai fazer uma bela Série B. Eu acredito que ele vai jogar. Mano, também não dá pra... Eu não vou entrar no mérito aqui. Pra mim já foi, já era. É passado. Ele que seja feliz lá no Avaí. Eu tô preocupado aqui. Porque nós não contratamos, nós precisamos contratar.
Nós vamos com esse elenco até junho. Até junho é esse, não tem o que mexer. Tem que achar solução dentro de casa. Tem que ver se de repente na base não tem alguém. O Juan Assis, infelizmente, não conseguiu se firmar ali. Teve oportunidade, não conseguiu se firmar. E a solução, e eu falo insistentemente nisso, a primeira grande virtude de um treinador é conseguir extrair o que de melhor tem no seu elenco. E o Moza não está conseguindo fazer isso. Então, você falou agora há pouco de fazer a lição de casa. É a lição de casa para ele. É a lição de casa para ele. É pegar o elenco dele, pegar o plantel dele e ver aonde cada um consegue render melhor. De que forma? Independente do... Ele que mude, que não jogue no 4-3-3. Olha, eu vou mudar minha formação tática porque os jogadores que eu tenho na mão não servem para jogar desse jeito. Não serve. O jogo do Mozart é pragmático, isso todo mundo sabe, não é de hoje, sempre foi. É pragmático. A gente sempre acreditava assim até devido aos últimos clubes que ele passou, até o Mirassol. O Mirassol, a classificação do Mirassol encantou muita gente, mas eu falei, o Mirassol das 38 partidas dele, pelo menos 17 ele venceu por 1-0. O Mozart é assim, ele vai jogar desse jeito, mas que ele seja objetivo e que tenha o resultado. O que não está chegando, o que não está acontecendo. É muito pouco para o investimento do Curitiba, por ser a segunda maior folha do campeonato, é muito pouco. Hoje podemos terminar aí, sei lá, até na 10ª colocação, sei lá, amanhã tem jogo ainda, tem a Ferroviária que pode passar, se eu não me engano, a Ferroviária acho que pode passar o Curitiba, Ferroviária da Araraquara, não lembro contra quem joga amanhã. Vou procurar. Pode falar. Dá uma olhada que eu acho que... Volta Redonda. Vai ter amanhã Atlético Goianiense e Cuiabá e o Volta Redonda contra o Ferroviário. O Cuiabá já... Um empate, o Cuiabá já passa. Já está na frente. Já está na frente. No momento é o 9º colocado. É o 9º. Então, eu falei, pode terminar ali na 10ª colocação, dependendo do resultado, se a Ferroviária da Araraquara vencer ali o Volta Redonda, acho que joga fora de casa. Mas se vencer, passa o Curitiba também. E o Goianiense empata em pontos. Daí a gente tem que ver o critério de desempate, também muito depende da partida de amanhã. Pode terminar ali na 11ª colocação, a mesma colocação que nós terminamos o Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. É isso aí. Também fala, estamos a 2 pontos ali também do G4, mas é aquele negócio psicológico, né? Você olha na tabela, você está em 9º, 10º colocado, já entra numa obrigação. Hoje é isso. E outra, você já entra numa obrigação de ganhar no sábado já. Tudo bem que tem que ganhar de qualquer jeito, né? Mas olhando ali, aumenta ainda mais a pressão e daí começa a virar uma falava bode, né? sobre isso ainda na live que eu abri aqui na abertura da jornada, eu falei sobre isso. Se ganha líder, se empata, poderia ficar no G4 ou ficar ali 5º, 6º, se empata. Se perder, era de 10º colocado para trás. Eu falei isso aqui na abertura da jornada, era a minha preocupação, porque psicologicamente não mexe só com os jogadores. Tem um jogo importante sábado, em casa, e a torcida precisa estar motivada para ir nesse jogo. Precisa. Uma coisa que eu sempre... Aqui, peraí. Aí, ó. Uma coisa que eu sempre falo... essa torcida explode e todo mundo sabe disso. Mas o estupim tem que vir dentro do campo. O que eles fizeram com o estupim hoje? Apagaram o estupim. É só ver aí o chat, ver o que a galera está comentando. Tem muita gente já falando que não vai no sábado. E é uma pena. O Curitiba, o estádio tem que estar cheio. A gente tem que buscar essa vitória dentro de casa. Sábado, 4 horas da tarde, horário bom, dia bom. Dia bom, horário bom, sabe? Não tem feriado, ninguém viajou, tá todo mundo aí. Sabe? Excelente para você encher a casa e vencer o jogo. Só que de que forma isso vai acontecer? O Moza, na entrevista coletiva agora, pediu um voto de confiança. Só que, a paciência do torcedor vai acabando, cara. A gente deu voto de confiança do Paranaense, deu voto de confiança da Copa do Brasil, que eu sempre toco nesse ponto. Copa do Brasil gera muita receita e o Curitiba perdeu isso. Então, quantos votos de confiança vão ser necessários? Precisa começar. E uma hora dessa... Tem um cidadão que deveria dar uma entrevista coletiva e ele está sumido, ninguém mais vê. Por onde anda o William Thomas? Por onde anda o William Thomas? Que nem em foto não aparece mais. Tá na hora dele dar uma entrevista coletiva, tá na hora do próprio Lucas aparecer e falar com a torcida, se apresentar, falar qual é uma... Porque isso, de repente, pode motivar o torcedor. De repente, se ele chega e fala, não, cheguei, agora eu vou... Cheguei, Brasil. Cedo.
chegar e se apresentar e botar um ânimo. Não, nós vamos contratar no meio do ano. Sabe? Precisa disso. Chegou o momento desses caras aparecerem. Aliás, já deveria ter aparecido. Mas num momento como esse, primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série B, uma derrota que poderia ter sido vitória, tá na hora dos caras aparecerem. Isso aí, últimos superchats aqui, ó, o Vitor Aguer mandou outro, Giovani não entrou mal, ele é horrível. Até, pô, quando o Coritiba precisa pressionar, não precisa desse cabeça de área, né, Marcão? O Remo tava completamente recuado ali, né? Esse cabeça de área não se usa mais no futebol mundial, cara. Não tem mais o cabeça de área. O Mozart, que era volante, não era cabeça de área, ele era o 8, ele jogava como segundo volante. Eu não sei de onde surgiu essa paixão do Mozart pela figura do primeiro volante. Então joga com 3 zagueiros e pega um líbero de qualidade que vai te trazer muito mais retorno do que o primeiro volante. Até porque ele tem essa preocupação defensiva muito clara, né? Então ele não abre mão dessa peça. Só que ao mesmo tempo, com as peças que você tem, você consegue ter um primeiro volante mais móvel, como o Sebastião Gomes. Numa situação de jogo, eu até entendo você não começar, porque você gosta de um time mais estático, enfim. Mas durante a partida você tem que ter a mudança. E, por exemplo, o Sebastião Gomes de primeiro volante não é algo novo, não é algo diferente, e você traz mais mobilidade ao time. Ele poderia ter colocado o Vini Paulista para jogar do lado esquerdo e não ter tirado o Alisson. Ele podia ter tirado o Machado, ter puxado o Seba Gomes para fazer o primeiro volante, Marcão, e o Alisson como segundo. A gente quer que isso aconteça faz quantas rodadas, Marcão? Ele não puxou o Seba uma vez. Até porque, cara, se o Seba ainda tem o chute de fora da área, que é perigosíssimo, assim como pode ter ser o Giovanni Meurer, se entrasse no segundo tempo, que nem foi relacionado para a partida de hoje, até para a gente comentar, mas não, o Seba não tem essa característica aí de arremate de fora da área. Então é o segundo volante que vai ficar muito limitado ali a passe, a marcação, a aproximação, né? Então dá para puxar o Seba para primeiro volante. E quando eu falo de você extrair o melhor que o teu elenco tem, cara, é histórico. Você pega o histórico do Seba Gomes, pega o histórico dele. Veja se em algum momento no Nacional de Medellín ele foi segundo volante. Se em algum momento ele foi segundo volante na carreira dele, ele sempre foi primeiro volante. E ele foi ídolo e capitão do Nacional de Medellín, jogando como primeiro volante. Com menos de 25 anos de idade. Com menos de 25 anos de idade. E aí você inventa ele como segundo volante, você pode ter uma baita de uma qualidade ali na primeira volância com ele e aumentar a qualidade do teu time colocando o Vini Paulista como segundo volante. E você não faz por pura teimosia. Por pura teimosia e por estar abraçado em alguns jogadores, como ele era como tinha o Bianchi antes, agora é o Machado. O Machado é o novo Bianchi do Mozart. E não é nem tipo um jogador, ou o Machado, é a posição, né? Porque sai o Machado, entra o Giovani. O Bianchi pelo menos era um jogador só, agora ele tá preso a uma posição. Tem mais o último superchat aqui, ó, o César Luiz Alexandrini, mesmo por 25 meses, aí, ó, muito tempo com a gente, muito obrigado, César. As 2 primeiras vitórias mascararam esse time mal montado, mal escalado e mal treinado. Concordo, 100% aí, o Marcão até falou, né? Nem mascarou, né? A gente vem falando desde o primeiro jogo, que foi mal no primeiro, dos 4 jogos, todos os jogos nós falamos. O primeiro levou muita sorte, porque a bola bateu na mão do zagueiro do Vila Nova. O segundo fez os 2 gols e a sorte foi que caiu aquele mundo de água. Se não cai aquele mundo de água, era perigoso até empatar ou perder aquele jogo. E o terceiro jogo levou muita sorte do Rangel pegar o pênalti, porque você não tinha perdido aquele jogo. Para mim é uma busca pela derrota desde o primeiro jogo. Agora ele conquistou. Isso aí, pessoal. Acho que tá bom. Quer comentar mais uma coisa? Não, é chover no molhado, né? A gente até não quer ficar nesse discurso criticando o treinador, criticando a escalação. A gente prefere muito mais chegar aqui e falar dos pontos positivos e falar de coisas boas. Mas é o que nos obriga a falar. Eu não quero ficar falando mal do Mozart, mas eu acho que ele precisa parar com certas teimosias e também, principalmente, falar dessa montagem de elenco mal feita, e vai ter que ser isso até junho. Esperamos que o Coritiba consiga, ao menos, segurar entre os 7 primeiros colocados até esse momento, qualifique seu elenco para conseguir brigar no final do campeonato. É isso aí. Então voltamos aí com a nossa live. Que dia que é hoje? Nem sei.
Segunda-feira, então Hoje é voltamos. segunda-feira. Ih, tô perdido já. Aliás, hoje é terça, já passou da meia-noite. E terça-feira, então voltamos a nossa live na quarta-feira. Você tem quarta-feira também, Marcão? Tem. Então fazer uma dobradinha. Já jogamos todo mundo pra sua live lá. Então já voltamos então na quarta-feira pra debater melhor aí tudo que tá acontecendo sobre o Coritiba. Eu quero agradecer todo mundo que esteve presente na nossa live aí, que comentou. O pessoal aí participou da transmissão o momento todo. Então é isso aí, galera. Um grande abraço. Voltamos na quarta-feira. É isso aí.